Capítulo 880, Mestre do Caixão Fantasmagórico de Bronze. Tradução, Ciberrevisão. Ed Padrin Liming e o Ancião da Boa Fortuna continuaram a caminhar em direção ao núcleo do reino dimensional onde a fonte da veia espiritual estava. No caminho, passaram por todos os tipos de flores e árvores espirituais divinas e mágicas. Rios e riachos cruzavam as pastagens como estradas elegantes de jade e azul. Esses rios estavam cheios de todos os tipos de peixes lindos e requintados. Depois de ficar em uma terra tão mística, esses peixes já haviam adquirido consciência com a forma mais simples da inteligência. Flores do submundo silencioso, grama da neblina fantasmagórica, grama do céu manchado. Liming falou os nomes de vários tipos diferentes de plantas espirituais. Como alquimista, ele tinha um entendimento extremamente alto em relação a várias plantas espirituais. Esses tipos de plantas espirituais foram criados dentro desta terra de tesouro espiritual. As mais jovens tinham centenas de anos e as mais velhas tinham milhares de anos. Isso foi apenas porque a expectativa de vida dessas plantas espirituais era limitada pelo seu grau. Caso contrário, contanto que este Templo das Maravilhas tivesse existido, poderia até haver plantas medicinais com mais de 100.000 anos de idade. Essas muitas plantas medicinais não eram muito preciosas, mas, como alquimista, fosse para a prática da alquimia ou para a elaboração de medicamentos, sempre haveria lugar para plantas medicinais de todas as classes. O forno de fusão universal celestial era simplesmente um poço sem fundo. Não importa quantas ervas medicinais Liming acrescentasse, ele poderia refinar isso. Liming começou a pegar sem cerimônia tudo ao seu redor. Contanto que fossem ervas maduras, ele levaria todas elas. Isto é, Liming viu uma árvore carmesim na frente dele, seus olhos revelando surpresa e descrença. Esta árvore tinha apenas 20 pés de altura e as raízes retorcidas acima do solo. De longe, pareciam dragões com chifres que haviam entrado em combate. Na copa desta árvore havia 7 ou 8 frutos do tamanho de um punho. E o que era surpreendente foi que cada fruto pulsava como um coração, parecendo que poderiam acelerar e sugar a vitalidade sanguínea. Eles eram frutos incomparavelmente misteriosos. No topo desta árvore espiritual de 20 pés de altura, havia frutos que eram como corações. Árvore Coração de Dragão. Olhando para ela, deve ter mais de 50.000 anos. Liming respirou fundo, seus olhos brilhando. Normalmente falando, uma árvore espiritual tinha uma vida útil muito mais longa que as ervas espirituais. Uma grama espiritual já era considerada excelente se crescesse até 1.000 anos, mas para uma árvore espiritual, 1.000 anos não eram nada. No mundo mortal, havia árvores que viveram por 1.000 anos e algumas árvores que viveram por 2.000 anos. Era assim que as coisas eram. Mas mesmo assim, uma árvore espiritual de 50.000 anos estava quase extinta dentro do continente da queda do céu. Em particular, esta árvore Coração de Dragão era especialmente benéfica para Liming. Os frutos da árvore Coração de Dragão eram medicamentos magníficos para a transformação corporal. Eles foram capazes de suplementar muito a vitalidade sanguínea. Quando Liming finalmente começasse a refinar os medicamentos para abrir o quinto dos 8 portões internos escondidos, ele poderia usar esses frutos Coração de Dragão como material principal. Que árvore grande! Infelizmente não tenho como movê-la, então só posso tirar alguns dos frutos Coração de Dragão. Liming disse com um tom de arrependimento. A pequena dimensão dentro de seu anel espacial não podia conter criaturas vivas. Não importa quão boa fosse uma árvore espiritual, ela lentamente perderia sua vitalidade depois de ser colocada em um anel espacial. Embora as raízes da árvore Coração de Dragão também fossem ótimos materiais, Liming não queria fazer algo tão cruel e inútil como arruinar a lagoa apenas para pegar mais alguns peixes. Não era fácil para um tesouro celestial como este se formar. Precisava de todo tipo de sorte e de um ambiente especial antes de ser criada. Se ele pudesse movê-la, então tudo estaria bem, mas se ele não pudesse e realmente destruísse as raízes, ele certamente sofreria algum tipo de retribuição kármica. Esta árvore Coração de Dragão estava quase extinta no continente da queda do céu.
colher o medicamento e não destruir as raízes era a regra tácita de todos os alquimistas. Fazer isso também era uma boa ação para si mesmo. Neste momento, o ancião da boa fortuna falou de repente e disse: pequeno amigo Lin, esse velho tem vários potes espirituais profundos. Eu posso te emprestar um. Um pote espiritual profundo pode manter temporariamente uma planta espiritual e também pode manter sua natureza espiritual. Quando o ancião da boa fortuna falou, ele tirou um pote do tamanho de uma palma de seu anel espacial. Embora ele chamasse pote, parecia mais uma tigela de arroz. O ancião da boa fortuna estendeu a mão. O pote girou no ar, se expandindo rapidamente. Li Ming ficou muito feliz ao ver isso. Embora esse tipo de pote tivesse espaço limitado, na verdade era extremamente valioso. Normalmente, um alquimista do reino dos deuses teria vários deles, mas no continente da queda do céu, esses tipos de potes espirituais profundos eram muito raros. Assim como Li Ming estava prestes a pegar o pote espiritual profundo, seu coração se moveu. Ele perguntou: Senhor Boa Fortuna, você não gostaria de usá-lo? Ancião da Boa Fortuna disse: eu poderia ser capaz, mas mesmo se precisasse, não precisaria tanto assim. Quanto a esses frutos coração de dragão e outras plantas espirituais, elas já são inúteis para mim. Eles são melhores para ser usado por jovens como você para entrar em reinos mais altos. Quanto a mim, meu problema vem das minhas próprias chamas da vida. Com as minhas chamas da vida diminuindo, medicamentos que podem me ajudar com avanços são inúteis. Eles não serão úteis para mim. O único tipo de medicamento que eu quero é de um tipo único, e esse é o tipo que pode prolongar minha vida. Além disso, a qualidade deve ser maior do que a de um pêssego espiritual de 10.000 anos. O remédio que prolonga a vida era o tipo mais precioso, bem como o mais difícil de encontrar. Cultivar o caminho marcial era lutar diariamente contra os céus. Somente fazendo isso, alguém poderia estender sua vida. Mas, usar medicamentos para desafiar a vontade do céu e aproveitar uma vida mais longa, isso era muito mais difícil. Ao longo de intermináveis anos, houve incontáveis heróis que acabaram incapazes de lidar com o rio transbordante do tempo. Além disso, quanto maior o nível de um artista marcial, maior o grau do medicamento que eles precisariam para prolongar sua vida. Para alguém como o ancião da boa fortuna, até mesmo um pêssego espiritual de 10.000 anos não era mais eficaz. Depois que o ancião da boa fortuna ter feito o imperador Shaki ascender, ele realmente obteve um medicamento para prolongar a vida, mas depois disso não houve mais nada. Com exigências tão severas, ele já seria grato aos céus e à terra se pudesse encontrar apenas um pouquinho de planta medicinal que pudesse prolongar sua vida. Ele simplesmente não precisava de tantos potes espirituais profundos. Li Ming não foi muito humilde. Ele pegou o pote espiritual profundo e guardou a árvore coração de dragão, assim como tirou a terra espiritual em volta dela. Ele cobriu as raízes da árvore coração de dragão para preservar sua vitalidade. Nesse ponto, a mente do ancião da boa fortuna ficou subitamente gelada quando sua respiração ficou presa em seu peito. Li Ming também ficou em alerta máximo. Ao ver a repentina reação do ancião da boa fortuna, ele manteve vigilância absoluta, olhando em volta. No entanto, as vastas pastagens ainda estavam como eram antes. O vento soprava através dos talhos os balançando e as plantas espirituais ainda estavam em plena floração sem nada fora do normal. Depois de fechar os olhos por um momento, o ancião da boa fortuna abriu os olhos e balançou a cabeça. Talvez eu estivesse sendo muito cauteloso agora, mas tive a sensação de que alguém estava nos espiando. Foi apenas um sentimento. Eu poderia ter cometido um erro. Ainda assim, devemos ter cuidado. Nesta terra abundante pode não necessariamente não ter inimigos. Li Ming assentiu. O reino do ancião da boa fortuna era incrível. Mesmo uma ideia pequena e infundada pode indicar um perigo extremo. Li Ming aumentou sua vigilância, certificando-se de que nada estava fora de lugar ao seu redor. Nesse momento, o que Li Ming não sabia era que, fora da dimensão em que eles estavam, dentro de uma câmara subterrânea, havia um belo jovem demônio sentado em cima de um caixão fantasmagórico de bronze.
Ele tinha uma flauta de bambu nas mãos e um sorriso astuto florescia nos cantos dos lábios. Esse velho está de fato vigilante. Ei, o jovem demônio brincou com a flauta nas mãos enquanto dançava no caixão fantasmagórico de bronze. Se Li Ming estivesse aqui, então ele teria reconhecido que este caixão fantasmagórico de bronze era exatamente o mesmo que ele tinha visto no Pântano Negro de 8.000 milhas. Este caixão fantasmagórico de bronze exalava uma atmosfera atemporal e simples com a respiração do grande Dao. Este caixão fantasmagórico tinha 30 pés de comprimento e ainda assim seu mestre era realmente um jovem bonito e encantador. Sua altura era exatamente igual à de um humano normal, e seus olhos eram roxo escuro, como se contivessem a interminável noite estrelada dentro deles. Ele tinha orelhas pontudas semelhantes à raça Fei. Seus dedos eram finos, suas unhas afiadas e sua pele parecia ter sido esculpida em jade branco. Na verdade, isso o fez parecer um pouco frágil. Ao lado desse jovem demônio estavam 6 seres do submundo vestidos de preto, cada um deles de aparência feroz e perigosa. Eles eram os 6 espíritos malignos que haviam puxado o caixão. Cada um deles tinha força igual a um semi-imperador da raça dos demônios gigantes. Na frente desses 6 seres do submundo vestidos de preto, havia uma pessoa vestida de branco parada com uma máscara cobrindo o rosto. Sua voz era profunda e baixa quando ele disse: com a força do honrado Senhor, dar fim a esse ancião da boa fortuna não deve ser tão difícil. Um mero artista marcial do reino Mar Divino, e sua vida também está chegando ao fim. Ele não é nada além de lixo. Tudo que ele faz de bom dominar o continente da queda do céu com seu poder insignificante. Se eu estivesse no meu auge, então eu nem precisaria de meio dedo para esmagá-lo em pedaços. Mas agora, desde que eu tive que usar uma técnica especial para superar o campo de força no Mar dos Milagres, devo gastar algum esforço. Contudo, quando o curioso jovem demônio falou até aqui, seus olhos se voltaram para o jovem em pé perto de ancião da boa fortuna. Este jovem era Li Ming. O jovem demônio gargalhou, lambendo os lábios enquanto dizia: essa jovem muda que você escolheu é muito boa. Eu nunca imaginei que o continente da queda do céu teria uma semente tão boa. Ter 24 anos de idade esquelética, cultivo na segunda etapa da destruição da vida, e ele também tem um cultivo duplo de corpo e essência. Além de tudo isso, ele ainda tem curiosas linhagens nele. Isso é realmente inacreditável. Este rapaz deve ter algum segredo com ele, caso contrário, é impossível crescer até este ponto no continente da queda do céu, com seus escassos recursos e heranças de nível lixo. Sem mencionar todo o resto, mas apenas sua técnica de transformação corporal não existe no continente da queda do céu. O homem mascarado ficou em silêncio. O estranho jovem demônio levantou sua flauta de bambu e pulou do caixão fantasmagórico de bronze. Eu vou lidar com aqueles velho. O resto depende de você. Boa. É aqui, esta é a fonte da veia espiritual. O ancião da boa fortuna e Li Ming tinham alguma experiência na busca de veias espirituais. Eles logo encontraram um núcleo do reino dimensional, que também era onde a fonte da veia espiritual estava. Abra. O velho homem da boa fortuna acenou casualmente com a mão e todo o solo próximo se separou, separado no meio por alguma força invisível e revelando um canal profundo que brilhava em volta. Este canal fluindo logo levou a uma caverna. Esta foi uma aplicação de habilidade do poder do espaço. Pode-se substancializar o espaço para abrir um caminho. Embora o entendimento atual de Li Ming sobre o conceito de espaço fosse excelente e ele pudesse fundir o poder do espaço em seus ataques, ainda era difícil para ele realizar um método tão engenhoso como cavar suavemente uma caverna usando apenas o poder tirânico e dominante do espaço. Quando entraram na caverna, andaram cerca de 100 passos antes que uma luz aparecesse diante deles. Na frente de Li Ming e do ancião da boa fortuna, um mundo de jade verde apareceu de repente. A energia da origem do céu e da terra aqui era tão espessa que se condensou em gotículas. Este pequeno espaço foi preenchido com uma camada de névoa verde. Apenas respirando casualmente, podia-se sentir a alma e o corpo revigorados, poupando-lhes vários dias de treinamento intenso.
Nessa névoa verde, aglomerados de pedras da essência espiritual cresceram livremente como formações gigantes de cristais, fazendo parecer um sonho. Este foi um fenômeno que só apareceria em uma mina de pedra de essência espiritual superior. Em uma mina de pedra de essência espiritual normal, as pedras de essência espiritual se misturariam com as impurezas da terra e precisariam ser refinadas várias vezes para criar um produto final. Não seria como agora, onde era naturalmente puro. E no centro dessa caverna havia um pilar de estalactites brancas e leitosas que se projetava do teto. Este pilar parecia feito de cristal translúcido e o interior brilhava com uma fraca luz verde, como se houvesse algum demônio selado. Esta é a fonte das pedras de essência espiritual de nível alto, o núcleo da mina. Li Ming respirou fundo. Neste pilar de estalactite, ele podia ver que selado dentro eram pedras de essência espiritual de nível alto. Tal fonte maciça da mina seria capaz de produzir de 20 a 30 pedras de essência espiritual de nível alto. Essa era uma quantia que as minas do continente da queda do céu nunca poderiam competir. Enquanto Li Ming olhava para as pedras de essência espiritual de nível alto, os olhos do ancião da boa fortuna estavam realmente presos no pilar de estalactites. A estalactite cristalina parecia ser feita de quartzo. Depois de muito tempo, uma única gota se condensou lentamente na ponta da estalactite, reunindo-se e juntando-se até ganhar massa suficiente para cair com um leve gotejamento. Isso foi adicionado a um lago branco leitoso na parte inferior, formando ondulações. Essa piscina era semelhante à estalactite, fraca e de outro mundo. Parecia que era feito de leite. Leite de pedra de 10.000 anos. A voz do ancião da boa fortuna estava cheia de excitação. Afinal, ele era um homem com algumas aspirações. Finalmente seu trabalho duro valeu a pena. Depois de procurar no continente por tantos anos, ele finalmente encontrou um tipo de medicamento que poderia prolongar sua vida. Em vez disso, era mais correto dizer que esse lago de leite de pedra era de leite de pedra de 100.000 anos. Esse tipo de líquido poderia ajudar a revitalizar as chamas da vida de um artista marcial. Enquanto o cultivo de um artista marcial estivesse no reino mar divino ou abaixo, esse tipo de material poderia prolongar sua vida por quase 12 ciclos de 60 anos. E agora, esse leite de pedra de 10.000 anos à sua frente acumulou-se por mais de 100.000 anos. Se ele pudesse refiná-lo, então seria suficiente para o ancião da boa fortuna estender sua vida pelo maior tempo possível. Isso seria 720 anos de vida extra. Para o ancião da boa fortuna, esse era o tipo de tesouro mais precioso. Como ele não poderia ser movido por isso, ele pegou uma caixa tesouro requintada de seu anel espacial e abriu a tampa. Todo o leite de pedra se reuniu em um fluxo que foi completamente depositado na pequena caixa tesouro. Sorte, eu tenho muita sorte. O rosto do ancião da boa fortuna estava vermelho sangue por sua excitação. Este leite de pedra era até um pouco melhor que os tesouros pelo qual ele foi recompensado por mandar o imperador Shake ao reino dos deuses. Enquanto Li Ming via o velho homem da boa fortuna tão em êxtase, ele não pôde deixar de suspirar em sua mente. Para um artista marcial, a idade era verdadeiramente assustadora. A pessoa perderia lentamente toda a força pela qual trabalhava tanto, perderia a aparência juvenil e acabaria perdendo a vida. Finalmente, eles só podiam chegar a uma conclusão de que nunca seriam capazes de explorar plenamente o seu caminho de artes marciais. Para eles, isso era realmente um assunto doloroso e de cortar o coração. Mesmo alguém como o ancião da boa fortuna, que não tinha muitas ambições, acharia difícil encarar a velhice e a morte com calma. Quando o ancião da boa fortuna pegou o leite de pedra, Li Ming também extraiu a fonte da veia espiritual que brilhava com uma luz divina verde escura. Era do tamanho de uma cabeça. Um pedaço tão grande de pedra de essência espiritual de nível alto era simplesmente inédito. Em termos de somente do sistema de coleta de essência, embora o processo de atravessar a destruição da vida de Li Ming tenha consumido muito mais energia do que um artista marcial normal, ainda pode ser o suficiente para ele alcançar o reino mar divino. Li Ming não era ganancioso.
Ele derramou seu espírito de batalha de nível prata em um punhal tesouro e cortou 4/5 da pedra de essência espiritual de nível alto, deixando 1/5. Esse pedaço que sobrou poderia servir como a principal fonte da minas e, após centenas de milhares de anos, condensaria e acumularia a energia de origem do céu e da terra, retornando ao seu tamanho original. Caso contrário, se ele apenas tirasse tudo de uma vez, então esta mina diminuiria imediatamente em 1 grau, fazendo com que toda a energia da origem do céu e da terra circundante fosse dispersa e todas as plantas espirituais murchassem e morressem. Este não foi um resultado que Li Ming quisesse ver. O ancião da boa fortuna não estava interessado nas 20 pedras de essência espiritual de nível alto. Seu cultivo estava no nível avançado do reino mar divino. Outro passo adiante seria passar para outro. Comparado a entrar no reino mar divino vindo da destruição da vida, esse processo era muito, muito mais difícil. Mesmo que o ancião da boa fortuna não viesse aos reinos inferiores e permanecesse no reino dos deuses e treinasse diligentemente, ainda assim seria basicamente impossível para ele aumentar ainda mais seu cultivo. Aumentar sua vida útil em várias centenas de anos já era excelente. Para fazer um avanço em seu cultivo, alcançar o próximo reino e prolongar sua vida útil por dezenas de milhares de anos, isso era algo que só poderia acontecer nos sonhos do ancião da boa fortuna. Li Ming e o ancião da boa fortuna poderiam ter dito que ambos estavam satisfeitos com suas colheitas. Eles decidiram explorar ainda mais esse túnel para ver se havia outros materiais celestiais presentes, mas, nesse momento, o mundo em volta deles de repente tremeu, e um sentido divino frio derramou sobre eles como um pote de água gelada. Li Ming instantaneamente sentiu como se tivesse caído no 9º abismo do submundo. Quem é?